E aí pessoal, aqui é o Jack, eu tô gravando esse vídeo sem script, sem nada escrito, sem nada ajeitado aqui. Eu tava terminando o sermão aí de Neemias, que eu tô pregando uma série de Neemias na Vintage, e me deu uma vontade muito grande, já tô com isso há alguns dias, de gravar um vídeo hoje e tentar lançar esse vídeo hoje ainda. Bom, seguinte, hoje é dia 7 de junho de 2018 e hoje fazem 20 anos que eu fui batizado. 20 anos que eu confessei publicamente que eu amo Jesus, que eu queria seguir Jesus, e 20 anos aí que minha vida mudou. Eu queria contar para vocês um breve testemunho de como que se deu minha conversão. Minha conversão acontece ali por meados de março, abril de 98, e eu tenho a data da minha conversão como sendo o dia 16 de abril de 98. É óbvio que isso ocorreu antes. Isso aqui é a minha primeira Bíblia que eu ganhei. Na época que os cristãos costumavam a dar Bíblias para os irmãos que estavam chegando. Essa que eu ganhei num culto de cura divina na Assembleia de Deus. Foi no dia 16 de abril de 98, era um culto que acontecia nas quintas-feiras. E quem coordenava esse culto era um evangelista muito querido, Alvacir, o nome dele. Então deixa eu contar para vocês um pouquinho como é que foi minha conversão. Em torno do final de 97, eu tinha ali, recém tinha feito 15 anos, eu fiz amizade com um rapaz chamado Géser. E eu comecei a andar com ele. Era um rapaz que morava perto da minha casa. E esse rapaz, ele não era bem firme na igreja, né? Na época não era bem firme na igreja, hoje está firme na igreja. E esse rapaz começou a falar comigo sobre vários assuntos. E a gente fez uma amizade muito legal. Ele é um pouquinho mais velho que eu. Ele deve ter aqui uns 3, 4 anos mais do que eu. E ele estava quase na idade de quartel, aquela coisa toda, e eu com 15 anos. Eu me lembro que nós fizemos amizade. E um dia eu queria que ele fizesse, não me lembro o quê. E ele disse que não podia porque ele era da igreja. E eu fiquei curioso. Como assim da igreja? Eu me lembro que na época ele tinha um curso de discipulado na Assembleia de Deus, onde eles ministravam, e tem ainda eu acho, onde eles ministram o que é a Bíblia, questões bem básicas do Evangelho, quase como uma catequese. Como eles ministram o que é a Bíblia, o que é a fé, tem que ter, porque é a Assembleia de Deus, os dons espirituais. Então assim, uma questão introdutória, quem é Jesus, Trindade, esse tipo de coisa. E ele disse, cara, vamos lá nessa aula do discipulado, que tem um professor muito legal. E quem dava aula na época era o Daniel Duarte. Daniel Duarte, na época, ele era um diácono da igreja e era um jovem, né? Tinha 20 e poucos anos na época. E eu fui. Na época eu usava um cabelão compridão, né? Usava um cabelo comprido. Minha família não crente, ninguém servia a Deus na minha casa. E eu peguei e fui. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentei ali, fiquei tirando sarro, zombando, fazendo perguntas idiotas, bem idiota, bem imbecil. Até que, na hora da oração para despedir, o Daniel falou, nós dávamos as mãos e começamos a orar. Ele tinha um sistema que quando antes dele orar, propriamente dito, ele falava e nós repetíamos. E eu, beleza, tipo uma reza, né? E a gente repetia, ele falava e repetia, ele falava, era uma reza espontânea. Mas ele estava ensinando a gente a orar. E eu me lembro que, tá, beleza, nessa hora eu tô ali meio rindo, assim, e de repente, tá, pessoal, agora vocês fiquem quietos que eu vou orar. E ele começava a orar. Bom, quem conheceu o Daniel agora é um pastor, mora no Rio de Janeiro. Quando o Daniel ora, é um troço muito louco. Quando ele ora, ele tá falando com Deus, parece que Deus tá muito perto dele, muito perto dele. E ele ora muito bem, e ele já dizia pra mim que quem ora bem é quem lê a Bíblia bastante, lê os Salmos. Bom, ele, cara, não tem explicação. Ele é quase um Paul Washer aqui do Rio Grande do Sul. E ele começou a orar. Quando ele começou a orar, eu tive uma convicção de pecado muito grande. Uma convicção de pecado invadiu minha vida. Eu fui invadido por uma convicção enorme de pecado. E eu sabia ali, com 15 anos de idade, que eu estava indo para o inferno. Que eu estava indo rumo ao inferno. Bom,
Eu me lembro que numa hora eu estava rindo na oração e na outra hora eu já estava pensando o que eu vou dizer em casa, como que eu vou explicar para os meus amigos que eu sou crente. Ou seja, eu não me lembro, parece que foi apagado da minha memória o momento que eu me arrependi dos meus pecados. Parece que no momento eu não sou crente. No momento na minha cabeça eu rindo, ele estava orando e eu rindo. E num outro momento eu já fiquei me perguntando como que eu vou explicar na minha casa que eu sou crente? Como que eu vou explicar para os meus amigos do colégio que eu sou crente? Ou seja, tem um hiato na minha cabeça que eu não sei o que aconteceu até hoje. Não sei se vocês entenderam. Então, isso foi... E daí eu me lembro, eu não tinha a Bíblia, eu me lembro, isso era numa quinta-feira, era a aula do discipulado numa quinta. Na outra quinta, eu não fui, não sei porquê. E na outra eu já comecei a ir, ganhei uma revistinha da escola dominical não, do discipulado. E, cara, ali passou 2 semanas ou 3 semanas e eles, enquanto a gente estava tendo a aula do discipulado na igreja, isso era na parte de trás da igreja, no salão, dentro da igreja estava tendo culto. E o filho do Alvacir, foi um jovem que congregou comigo, o Natanael, ele veio, ele bateu na porta, eu me lembro como se fosse hoje, ele disse, Daniel, dá para levar o Jackson ali para ele ganhar uma Bíblia? E o evangelista Alvacir, ele dava a Bíblia nos cultos de cura divina. E eu acho fantástico isso, eu digo isso, eu brigo na igreja, na Vintage, nós precisamos voltar a dar Bíblia para as pessoas. Bíblia, a Bíblia inteira, Antigo, Novo Testamento. E eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei na porta do lado da igreja, e isso fazia 2 semanas que eu era cristão, e eles perguntaram quantos querem receber o Jackson, aquela coisa toda, e eles vieram e me deram uma Bíblia. E o evangelista Alvaceiro dizia assim, essa Bíblia tem uma mania de querer voltar na igreja, aquela coisa toda. Bom, então eu tenho gravado na minha mente que essa que foi a data que eu ganhei a Bíblia, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui minha primeira assinatura, bem de criança mesmo. E tá aqui, ó, Culto de Cura Divina, Assembleia de Deus, Distrito São José, 16 de abril de 98. Então eu tenho essa aqui como minha data de conversão, ainda que foi umas 2 ou 3 semanas antes. Eu assinei a folha de batismo com cabelo comprido ainda. E você sabe que isso numa igreja pentecostal, isso é terrível. Mas Jesus havia me salvado. Então deu ali, abril, menos de 2 meses depois que eu ganhei essa Bíblia, eu estava me batizando. Nem tinha terminado ainda o curso de discipulado, eu segui fazendo discipulado, mas eu tinha batismo na metade do ano. E, cara, junho é muito frio aqui em Porto Alegre. Então tem uma lenda que as igrejas de Porto Alegre, tipo a Assembleia de Deus, a água é quente. É mentira, ela não é quente, é muito gelada. Mas eu me lembro que nesse dia, era um domingo, dia 7 de junho de 98. Eu tinha 15 anos de idade. Minha mãe não era cristã ainda, tadinha, complicou um monte para que eu viesse a seguir Jesus. Não entendia, eu também, muita ignorância. Mas resumindo, cara, ontem, quando eu me lembrei que hoje eu faria 20 anos de crente, eu peguei meu celular e eu comecei a voltar ao calendário para ver mesmo. Todo ano eu faço isso, não sei se o dia 7 de junho era domingo mesmo, em 98. E eu fui ali no celular, e tu volta. Daí eu voltei, subindo assim o celular, né? Aí voltei 2007, 2017, 2016, 2015, 13, 14, 13. Aí quando chegou 2013 eu me lembrei, assim, esse ano a Vintage foi plantada. Aí eu fui voltando, 2012, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aí eu vi, esse ano é o ano que eu casei. Eu casei em 2005, no dia 15 de julho de 2005. Aí fui voltando. 2004, esse aqui eu era noivo da Thalita. 2003, aqui foi o ano que eu comecei a namorar a Thalita. Começamos a namorar no dia 11 de agosto de 2003. Aí eu voltei em 2002, eu disse aqui, eu nem conhecia a Thalita ainda. 2001, 2000, 99, aí 98. Aí quando eu voltei, eu vi ali 7 de junho mesmo, era domingo mesmo. E daí eu pensei... Aí parece que eu voltei no tempo, porque eu voltei fisicamente, olhando ali o tempo, olhando o calendário.
E daí, na hora, cara, foi uma coisa que gritou dentro de mim, assim, tipo, como é que eu resumo tudo isso? Como é que eu resumo ter sido alcançado pelo Evangelho? Aí eu só veio uma palavra na minha mente, assim, graça. 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 Deus foi muito gracioso comigo. Me salvou. Eu não tinha nada para oferecer. Eu era um guri cheio de problema, família destruída, os pais separados. Eu amo meu pai. Se meu pai estiver vendo esse vídeo, um beijo pro senhor, pai. Um beijo pra senhora, minha mãe. Eu te amo. Mas meu coração era muito quebrado, era muito revoltado com tudo isso. Eu morava numa... Tipo, aqui em Porto Alegre a gente chama de vila, mas é tipo uma favela no Rio de Janeiro. Meus pais se separaram, as condições financeiras não era muito legal, né? Depois teve um período bom, mas... Cara, Deus me livrou de usar drogas, Deus me livrou eu me lembro de amigos meus que morreram na juventude, amigos meus que entraram pro mundo do crime, amigos meus que viraram assassinos e drogados, e Deus foi me guardando de tudo isso, sabe? Caras assim que eu perdi na infância, amigos meus que... Eu perdi 2 amigos na minha infância, quando eu tinha 12 anos de idade. Um amigo meu morreu afogado, o Alexandre. Eu nunca vou me esquecer do Alexandre, nunca. Morreu afogado, ele era meu melhor amigo na época. Eu me lembro também do Diego, quando eu tinha 14 anos ele morreu com pneumonia. Foram 2 amigos que eu perdi na minha infância. E até hoje, quando a família deles me vê, eu vejo que... Porque quando o meu primeiro amigo morreu, ele tinha 12, eu tinha 12 também. E o meu segundo amigo, que era o Diego, ele morreu quando ele tinha 14 anos, eu também tinha 14. Então eu fui apresentado para a morte muito cedo. Eu me lembro como se fosse hoje. O Alexandre morreu no dia 15 de dezembro, 10 dias pro Natal, de 94. E eu me lembro no Jardim da Paz, o cemitério aqui em Porto Alegre, o caixão dele, o caixão branco. A gente era muito parecido, ele era branquelo, assim, que nem eu. Então eu fico pensando, eu não sei, talvez eu nunca disse isso aqui no canal também, mas eu tive meningite quando eu nasci. Então é até uma brincadeira, a gente brinca aqui em casa, porque eu era pra ter um problema mental, né? Aí todo mundo diz, Jax, tu tem um problema mental. Eu era pra ter um problema mental bem sério, né? A Thalita tem um primo dela que teve a mesma coisa que eu tive. A mesma coisa. E ele tem um problema mental seríssimo, e toda vez que eu vejo ele eu fico bem tocado. Eu fiquei 19 dias na UTI, eu nasci com 4 quilos, 450, minha mãe tem 1,5 m. Eu nasci muito grande, eu nasci enorme. E eu tive uma meningite, eu era pra ter tido problema. Isso na década de 80, eu nasci em 82. Não tinha eletro para todas as crianças na época. Eu fiz eletro, então até eu costumo dizer, eu posso provar para vocês que eu sou normal. Então, gente, o que eu tenho a dizer? Quem sou eu? A minha mãe iria me abortar e ela chegou numa clínica de aborto e não me abortou quando eu tava com 2 meses de gestação dentro do ventre dela. E eu não era pra estar aqui. Eu não era pra estar aqui. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus. Deus é gracioso, Jesus é bondoso. Ele não só me salvou, ele não só permitiu que eu vivesse, ele não só me guardou da morte, ele não só me guardou do crime, das drogas, ele não só fez isso, mas ele veio em missão até mim. E no dia 7 de junho, eu pude testemunhar isso publicamente. Pude dizer isso publicamente. Eu pude falar publicamente que eu amava Jesus. Porque agora ele tinha mudado meu coração. E então são 20 anos seguindo Jesus, amando Jesus, pecando, sendo levantado por ele. São 20 anos ininterruptos, sem se afastar da igreja. São 20 anos vivendo no meio da igreja. São 20 anos sendo acolhido pela igreja, acolhido pelo povo de Deus, amado pelo povo de Deus. Então, eu só tenho a dizer uma coisa. Como eu orei hoje no culto aqui em casa, no nosso culto caseiro, eu agradeço a Deus e que venham mais 20. E quantos anos Deus, na sua soberania, quiser que eu sirva a Ele. Então, quando eu assumo o púlpito para pregar todo domingo, ou em outras igrejas quando eu vou, ou a igreja aqui, a Vintage, algumas pessoas, eu amo essas pessoas que pensam assim, nossa, eu tenho frio na mão,
eu fico com vergonha, eu fico com medo. Eu não fico, e muito tempo eu fiquei me martirizando por causa disso. Eu não fico, e eu não tô dizendo que eu sou melhor do que elas, nem pior. Eu tô dizendo que eu sei o Cristo que eu tô pregando. Eu fui encontrado por ele, eu fui salvo por ele, eu fui transformado por ele. Então, pregar o evangelho é algo, uma consequência muito básica para mim, desde o começo. E o primeiro texto que eu li num púlpito na igreja, na Assembleia de Deus, tem os cultos de jovens. E os jovens têm que pregar. E o primeiro texto que eu li, não é o que eu preguei, eu só li e fiz um comentário. Um dia eu ainda vou testemunhar qual foi a minha primeira pregação. Mas o primeiro texto, eu tenho meu primeiro esboço ainda, tá? Até hoje eu tenho. O primeiro texto que eu li foi Ezequiel, capítulo 36. Sobre o texto quando Ezequiel diz que tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu sabia desde o começo, eu não era calvinista, mas eu sempre fui monergista. Sempre fui monergista. E, bom, esse vídeo tá ficando longo demais. É só para ser uma gratidão a Deus pelo que Deus fez nesse tempo. Quero dizer para você que tá vendo esse vídeo, ele não é uma biografia, como diz John Stott. Biografia é sobre os nossos feitos. Esse vídeo é um vídeo de testemunho. Não é sobre o que eu fiz, é sobre o que Jesus fez e faz. Tá bom? Então você que tá vendo esse vídeo, talvez teu até escureceu aqui, tá escuro. Deixa eu abrir aqui a cortina, só um pouquinho. Talvez você tá vendo esse vídeo e o seu filho ele tá aí perdido nas drogas, seu esposo não é crente, ou talvez sua mulher não serve a Deus. Eu quero encorajar você e dizer que quem salva é Jesus, e Jesus salva, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, tá bom? Então, não desanime, Deus é bom quando nada é bom, Deus é bom quando todas as coisas estão quebradas fora do lugar. Jesus é salvador. Então é isso que eu queria dizer nesse vídeo. Fui salvo e eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho. O Daniel, que pregou o evangelho para mim, que me ganhou para Jesus. Eu costumo dizer assim, ele me ganhou para Jesus e ele pregou o evangelho. Foi o primeiro cara que olhou para mim e disse: tu tem um chamado para o ministério. Então ele trocou as minhas fraldas no evangelho. Ele pregou o evangelho, cuidou de mim e também de todos os outros que Deus colocou no meio do meu caminho, né? O meu primeiro líder de jovens, que foi como um pai para mim também, o Onildo. Sou muito grato pela vida dele. Sou muito grato pela vida do André, pela vida do Natanael. São jovens que cuidaram de mim, assim, como o irmão mais velho cuida do irmão mais novo. E eu confesso que aqui na Vintage é muito estranho para mim, porque é o primeiro momento da minha vida que eu sou um dos caras mais velhos da igreja. Eu tenho agora 35 anos. Mas todos os lugares que eu congreguei, que eu passei, eu sempre era o cara mais novo. Agradeço a Deus pela esposa que ele me deu e por tudo isso. Quero morrer gritando o nome de Jesus, pregando o nome de Jesus. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha encorajado você. Ficou um vídeo longo, mas em gratidão a Deus por tudo que Deus faz, tá bom? Deus abençoe e é isso. Valeu.